Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e eu vou falar hoje para vocês como que eu emagreci de praticamente 20 quilos, eu tava com 120 quilos e eu fui para 105 em 3 meses e depois eu perdi mais 10 quilos e no totalizando aí os 6 meses, hoje eu tô com os meus 95 quilos em 6 meses da dieta ancestral, dieta da selva, dieta da roça, o que vocês quiserem chamar. Mas eu queria falar para vocês o como que eu fiz isso. Por enquanto, esse é o nosso cenário, estou usando aqui um fundo legal, em breve nós vamos ter mais e mais conteúdo por aqui, estilo de vlog, estilo muito na prática de como que eu faço o jejum, de como que eu me alimento, como que eu educo meus filhos. E eu quero trazer aqui pro canal todos esses momentos que eu sei que muita gente aqui curte e gosta desse tipo de conteúdo. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês que eu criei lá na nossa plataforma O Ancestral, que você assinando, você vai ter aulas práticas de como você recupera a soberania da sua vida que foi tirada de você. O sistema te quer fraco, fragilizado, com o corpo fraco, a mente fragilizada e o espírito quebrável, para eles poderem te manipular e ser mais fácil vou esconder as sujeiras maléficas do qual eles fazem lá nos seus países, nos seus territórios, como nós vimos aí, o último caso da polêmica da elite mundial, ia falar americana, mas foi mundial, do Epstein, do qual se provou vários e vários arquivos das ações maléficas e diabólicas desse cara e ninguém se levantou. Só ficou na internet lá reagindo, que pena dessas crianças. E várias pessoas que estão soltas, que estavam envolvidas, estão soltas, em liberdade por aí. E ninguém se levantou. Não teve uma comoção popular grande, senão somente para uso político. Então meu objetivo, vendo isso, é recuperar a sua soberania do corpo, biológica, física, mental. Construir um mental forte, baseado nos princípios de Deus, nos princípios filosóficos. E o seu espírito, a conexão com o divino. Seja qual for a sua religião, qual for a sua espiritualidade. E eu quero convidar vocês para conhecer. Lá nós vamos ter curso sobre o jejum, como que eu consegui emagrecer. Nós vamos ter aulas e conteúdo sobre alimentação ancestral, sobre como que o óleo vegetal e outros alimentos processados te fazem mal e como eles esconderam a verdadeira alimentação, que é a alimentação que essas elites estão comendo em suas casas. O estilo de vida que eles vivem. Vocês acham que o rei e a rainha da Inglaterra comem arroz e feijão que vocês comem aí? Não, e não é porque não é gostoso, porque vocês sabem que é gostoso, mas eles sabem que para eles viverem como a rainha viveu, se eu não me engano, com quantos anos? Vamos ver. Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth, viveu... não tá aqui, tá aqui, vamos ver, falecimento em 2022. Praticamente 94 anos da sua vida. Me corrija aqui embaixo se eu estou errado. Mas foi praticamente isso. Se eles querem viver acima dos 90 anos, precisa ter um estilo de vida ancestral dos nossos antepassados. Isso é muito óbvio. Meu pai nasceu no vilarejo, próximo de Ilhabela, onde você precisa ou pegar 5 horas de trilha, ou você vai 1 hora e meia ali de barco, de lancha, para o vilarejo. E lá nesse vilarejo, nessa vila, chamada Vila do Bonete, você vê pescadores, idosos, com 90, 100 anos, de vida bem. Eu fiquei impressionado da última vez que eu fui lá e tinha uma senhora de 100 anos de idade fumando cachimbo, ela e o marido. E lúcidos. Eu conversei com eles como eu converso com meu irmão. E eu fiquei pensando, falei, meu, que diferente faz? Porque o meu avô, que vivia na cidade, materno, por estar fumando muito, ele morreu com seus 65 anos de idade. Qual é a diferença? Porque esses senhores aqui, essas pessoas, parece que tem muito mais força do que qualquer idosos. O que aconteceu? E aí eu fui ver, perguntando, a alimentação ancestral que eles continuam. O estilo de vida, acordar cedo, se conectar com Deus, se conectar com a família logo cedo ali, não pegar o telefone e já ir pra pessoas artificiais que ficam falando um estilo de vida que nem eles têm. É tudo alugado. Carro, casa alugada, helicópteros, aviões, restaurantes caros que nem eles conseguem pagar as contas. É o estilo de vida ancestral, que a nossa biologia foi feita, o que Deus fez pra gente. As que me perguntam muito por aqui é se o estilo de vida ancestral, ele quer dizer que a gente precisa pensar como o pessoal da era medieval. E não é isso. Nós devemos aprender com os erros dos nossos antepassados, do que funcionou e o que não funcionou. Porque também, essa forma de... As pessoas falam assim, o que nós não aprendemos, vamos jogar no lixo. Não, o erro não precisa necessariamente ir pro lixo, ele não deve ir pro lixo. Os erros e os pecados. Porque nós aprendemos muita coisa tirando
do erro. Aprender é errando e acertando. Então, como que nós não vamos errar de novo se não lembrar o que aconteceu? Se não lembrarmos do erro que aconteceu? Você só aprende a andar de bicicleta porque você sabe o que fazer com o que errou. Se você esquecer o momento que você caiu, se você esquecer aquela aprendizagem, o aprendizado quando você cai de bicicleta, você não consegue mais andar de bicicleta. Você sempre vai ter medo de andar. Você não vai ter confiança em si. Então, viver o modo de vida ancestral não é viver como no passado, no meio do campo, não precisa disso, apesar que hoje eu tô achando que é o ideal me afastar de muita coisa da cidade e ir pra lá. Mas, sim, é a gente também não esquecer o que deu certo. Não esquecer a filosofia, o modo de vida, alimentação saudável, exercício físico. O homem, ele simplesmente foi para o meio da cidade e esqueceu de fazer exercício, esqueceu de exercitar o seu corpo, a sua alma, a sua mente, tornando-o fraco. Então, viver o modo de vida ancestral do qual eu ensino aqui não é viver como os Uga 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 lá dos homens da caverna. Não, é recuperar a sua soberania biológica através do jejum, através da alimentação, de uma boa alimentação, a base do que Deus não deu na natureza. Carne, gordura, frutas, vegetais de vez em quando, salada nunca. Mentalmente, através da filosofia, através de estudos diários, largar o celular, largar o conteúdo irrisório, falso que nós consumimos hoje em dia. E o espírito se reaproximando e se conectando com Deus novamente. E não é o Deus que nós vemos por aí, não é o Deus das religiões, que, mais uma vez, a religião só foi criada para te afastar de Deus. A mesma coisa que a alimentação hoje em dia, que foi o que o governo e o sistema fez, ele foi exatamente para te afastar do saudável e do natural. O modo de vida de trabalhar CLT 10, 12, 14 horas, voltar para casa, ir no mercado, alimentação, tudo isso foi feito, até a religião, que é religar com Deus, conexão com o divino, também foi feito para poder te manipular. Não estou falando que sou contra a religião, tá bom? Eu sou contra o sistema. Nós devemos sim estar dentro da religião, aprender as religiões, seja qual você for, mas com o nosso pensamento crítico. Até aonde isso é verdade, até onde não é, e não aceitando qualquer coisa que te dão por aí. Beleza? Então acho que esse foi um dos motivos do qual eu decidi voltar às minhas raízes, à natureza do ser humano, que é o modo de vida ancestral. Com os meus 125 anos, não, 125 quilos, eu estava obeso, fraco, mentalidade fraca, minha esposa estava com todas as contas da casa, estava sobrecarregada, grávida de 8 meses trabalhando, e foi um absurdo, e foi bem na época que eu comprei o curso do Gabriel Egg de Neantropia. Concordo muito com o que o Gabriel fala, discordo de algumas coisas, mas concordo com a maioria, e eu aprendi muito com ele. E eu vi lá eu comprei o curso para aumentar minha testosterona. Na época eu estava com 120 quilos também, já fiz várias dietas na minha vida, e nunca deu certo. Dava certo, porém eu sentia meu corpo doente. Aprendam, eu aprendi isso com a Evelyn, que é a nutricionista do qual uma colega minha, e em breve eu acho que vai ser uma das nossas parceiras aí no nosso O Ancestral, que eu quero trazer também profissionais que recomendam e utilizam o modo de vida ancestral para viver. E ela falou uma coisa muito interessante: existe uma diferença entre você emagrecer, você pode utilizar Monjaro, você pode utilizar academia, suplementos e, enfim, com suplementação, com artificiais, e existe uma diferença entre emagrecer com saúde. Nem todo magro e bombado que vocês vê na internet tem saúde. Saibam diferenciar um corpo estético de um corpo saudável. Um corpo estético é fácil conseguir com 500 medicamentos aí e injeções artificiais. Agora, um corpo saudável, esse é difícil. E isso foi até uma coisa de um podcast que eu estava assistindo sobre filosofia, e como que o homem ele deve construir a sua mente. Isso era uma coisa que fazia no passado. Nós construíamos as coisas não do dia para a noite, mas era uma construção de aprendizado, de erros e acerto, que eu falei para você no começo desse vídeo que nós perdemos. Então como que eu conheço, por exemplo, homens que treinam há muito tempo, 10, 15 anos, e que têm corpo estético, bonito, saudável, um físico, uma mentalidade boa. Mas não foi da noite por dia, foi anos, dia após dia, treinando, se exercitando. Eu também conheço homens que são bombados, só que não tem saúde, não consegue subir uma escada, não consegue subir 2, 3 andares sem se cansar, não tem condicionamento físico. Então,
nós aprendemos a evoluir, a passar da salto de evolução, seja espiritual, mental, física, quântica, o que vocês quiserem. Quando nós chegamos, imagina que aqui tem uma parede, aqui é uma barreira. Nós vamos treinando, aí você treina jiu-jitsu, você treina luta, você treina academia, você bate nessa barreira aqui. Eu não consigo mais perder mais peso. O que você precisa fazer? Tentar, que aí você vai aumentar a sua barreira, aumentar a sua fronteira, e essa vai ser a sua nova fronteira dos seus objetivos e do seu desenvolvimento. E aí, novamente, você vai ter que vir, bater nela de novo, e assim você vai evoluindo, dando esse salto, sempre pegando na sua barreira, na sua fronteira, que é o que nossos filósofos chamavam. Só que nós desaprendemos isso. Hoje é muito fácil você ganhar músculo somente injetando 1 ml, 2 ml eu não posso falar esses produtos aqui, porque nosso vídeo, não sei se vai pro YouTube, se vai ficar aqui, e ele pode ficar muito... Eles podem derrubar, né, porque eu tô falando mal desses remédios. Eu já até falei aqui um dos nomes dos remédios de emagrecimento aí, que tá dando muito problema, muitas pessoas adquirindo doenças, câncer. E é um absurdo, porque eu falei com uma mulher, falei assim, pô, mas você sabe que esse remédio aí tá dando câncer no pâncreas, tá sendo processada lá nos Estados Unidos. Ela falou assim, pô, mas se eu vou emagrecer sem ir pra academia, tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem eu ficar cego se eu vou emagrecer sem nenhum esforço. Me fala qual é a mentalidade que uma pessoa dessa tá tendo. Mentalidade fraca. O que ela tá ensinando pros filhos? Que tudo bem ir pelo mais fácil. Vocês estão vendo como que tá complicado a nossa geração? Enfim, esse papo era pra eu explicar pra vocês o porquê que eu adquiri esse modo de vida. Então, eu acabei saindo aí, a gente foi pro... Eu tô batendo um papo com vocês aqui, espero que vocês gostem. Vão comentando aí, eu quero comentar junto, fazer vídeo com vocês, fazer mais e mais conteúdo. Então, eu e minha esposa, nós moramos fora do Brasil por muito tempo, e a dieta nesse país, ela era feita à base muito de fritura, óleo, vegetais, comida processada demais, ultraprocessada, e é um dos países que mais tem o índice de problemas cardíacos, não à toa, né? E aí que nosso filho nasceu, e eu estava também obeso. E aí ele nasceu, depois nós viemos para o Brasil, ele foi diagnosticado com autismo, do qual nós estamos conseguindo reverter através do nosso modo de vida, através da alimentação. Porque nós levamos ele, uma criança um pouco agitada, ele não é um autista nível 3, mas nível 2, e já está, os médicos já falaram que era nível 1, e eu levo meu filho hoje para uma consulta, ele fica impressionado, tipo, como ele é inteligente. Não parece, as pessoas falam, não parece autista. Mas a gente sabe as limitações dele e estamos conseguindo reverter, porque eu acredito que o autismo dele não é genético, o autismo dele não é uma questão, é multifatorial, com certeza, mas principalmente por conta da alimentação que a minha esposa teve durante a gravidez e os remédios que ela tomou. E hoje, o secretário de saúde do presidente dos Estados Unidos já está com um tratamento muito bom em vitamina B12, e que já está se mostrando aí, eu vejo vários vídeos, sigo vários pais autistas nos Estados Unidos que estão tendo resultados significativos no tratamento do autismo. E se você for ver esses pais, eles vão para um modo de vida mais ancestral, mais gordura, mais carne, porque o nosso cérebro precisa disso. Conheço um médico também psiquiatra e um outro professor de uma grande universidade dos Estados Unidos, que ele está revertendo doenças psicológicas, psiquiátricas, por exemplo, como bipolaridade, esquizofrenia, depressão, somente aumentando o consumo de carne vermelha e gordura saturada, gordura boa, porque é o que o nosso corpo precisa. Mas não, o governo não quer você, a elite, o sistema, ele quer você fraco. Para quando vir um escândalo de pedofilia no mundo, um grande escândalo, acho que pronto, falei a palavra que eu não podia falar aqui, mas um grande escândalo, você fica fraco, você não se, sabe? Hoje em dia eu falo, eu uma vez fui mostrar pra uma conhecida, uma parente, um absurdo que aconteceu aqui no Brasil, e ela falou assim, já não me surpreende mais. Eu falei, como assim você não fica indignada com uma coisa dessa? Não me surpreende mais. É um absurdo, gente. Porque o sistema quer isso. Eles construíram um ser humano fraco, te manipularam. E hoje você aceita qualquer coisa pra eles. Tá bom. Tem um trabalho de CLT, tá bom. Ganho aqui meus 1.200, depois da minha aposentadoria, tá bom. Pô, vocês são maiores do que isso. Um dos motivos de eu sair de uma religião central foi porque nós esquecemos a ser a imagem e semelhança de Deus. Esquecemos. Olha pra você hoje. Você é a imagem e semelhança do Criador? Essa resposta, essa pergunta que você pode fazer, meditar sobre ela e pensar, ela é a pergunta essencial porque você pode se responder se você precisa voltar ao modo de vida ancestral. Se você precisa realmente recuperar a sua soberania sobre o seu corpo, sobre o seu espírito, sobre a sua família. Então,
como fala em inglês, embrace, agarre o modo de vida ancestral, agarre o Deus, a espiritualidade, agarre a alimentação correta, a sua família, ensine seus filhos nos bons valores. E esse foi um dos motivos. Eu não quero ensinar meus filhos, eu não quero colocar filhos no mundo para aprender o que estão ensinando por aí. Então esse foi um dos motivos do qual eu comecei o modo de vida ancestral. E eu quero convidar vocês que estão aqui a participar e a entrar na nossa comunidade, e do qual eu prometo para vocês, eu até escrevi aqui na minha frase diária que eu falo para afirmar para mim mesmo qual é o meu propósito e qual é a minha missão. Se a minha internet funcionar, tava até aqui, ó, tava mostrando pro pessoal sobre o sal integral que nós usamos aqui. E a minha frase, eu falo constantemente que o meu objetivo, o meu propósito é recuperar a soberania de homens e mulheres, e o propósito meu, o propósito da minha esposa, que vai estar aqui também comigo, a recuperar a soberania familiar, soberania tanto do casal, como da família, como da alimentação, da espiritualidade. E esse é o nosso propósito, eu quero convidar vocês a fazer parte disso. O link vai estar aqui embaixo, na descrição. Você entrando para o nosso clã ancestral, você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos, cursos, livros, às nossas ferramentas que nós utilizamos lá. E constantemente eu vou estar postando mais e mais conteúdo. Se você não quiser entrar, você também pode adquirir nossos conteúdo por aqui, se inscreva aqui embaixo. Eu vou sempre estar trazendo conteúdo aqui lá, mais uma mentoria para os alunos, uma coisa mais detalhada. Mas é isso. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos. E bora nessa, bora recuperar a soberania sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Até mais.